Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é fiel, Ele cuida de nós. Mais um dia perseverantes em vigilância, em oração. No Evangelho de Mateus, no capítulo 18, surge ali uma discussão entre os discípulos quem seria o maior. E ali Jesus pega uma criança, né, e diz a eles: na verdade, se vós não converteres, e fostes humildes como um pequenino deste, vós sereis o maior no reino dos céus. Como ele sempre nos ensina, ele era o menor na terra, e com isso se tornou o maior no reino dos céus, porque pela submissão do coração, pela obediência, ele herdou tudo do Pai, todo o poder e autoridade para julgar os povos, as nações, herdou tudo aquilo que ele mesmo formou, né? E ali uma criança, né, ela nos ensina que ela é dependente do Pai, né? Assim como a Bíblia diz que Jesus ele foi submisso tanto aos seus pais ali, que ele estava aos seus cuidados, como o Pai celestial, né, que o protegia, né? Inclusive os pais ali terrenos que estavam sobre a incumbência, o ministério que eles receberam, né, eles tinham o zelo ali para cuidar em nome do Senhor, porque eles receberam o chamado, né? Eles foram avisados ali pelo anjo para que de tudo que havia de acontecer, né? Eles exerceram o seu ministério. É lógico que ali tinha problemas, né? Que eles não compreendiam às vezes, né? A Bíblia diz que a sua família achava que ele estava fora do juízo, né? Por conta da fé, né? Nem todos naturais vão ter fé, assim como ele tinha dificuldade com seus irmãos naturais, né? E ali Jesus ainda disse, né? Ai daqueles que por meio deles vêm os escândalos, que é inevitável, né? Porque ele ainda cita, né, que um pastor que tem 90 tem as 100 ovelhas, né, e uma desagarra, e ele diz: não deixa o pastor as 99 e vai buscar aquela que se afastou. Assim é a vontade do Pai. Mas ai daqueles que afugentam, né? Ai daqueles que por meio dos escândalos, ao invés de cuidar das ovelhas, as esparramam. A Bíblia diz que ele é o bom pastor, né, das ovelhas que não tem pastor. Ele diz: ai daqueles que escandalizar um destes pequeninos, porque os seus anjos estão diante da face do meu Pai a todo momento, né? Porque os anjos estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. E aquele que segue na fé, né, a Bíblia diz que não te indignes se veres um povo oprimido, né, se veres as suas leis violadas.
Porque acima daquele que nós sabemos, as autoridades, os líderes, que é a cabeça, e os que pregam em verdade, que é a cauda, acima desses tem um que vigia, né? Aqueles que andam na fé, aqueles que se esvaziam de si mesmo e em nada gloria. E os anjos sobem e descem sobre o Filho do Homem. E aqueles que perseveram segundo o Evangelho estão, os seus anjos estão à face do Pai a todo momento, né? E nós perseveramos porque lá diz que tem sempre um acima que vigia. E acima daquele que vigia, ainda que ele venha a falhar, existe um mais alto ainda, né? Aquele que tem o poder e a autoridade sobre o reino, sobre todas as nações, sobre todos os povos e línguas. Aquele que nós somos totalmente dependentes, como crianças, né? Assim como uma criança é dependente do pai, nós somos totalmente dependentes do nosso irmão e amigo na diversidade, Jesus Cristo de Nazaré, o Nazareno, o leão da tribo de Judá, sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, juramento eterno que não se arrependeria, juramento pelo próprio Deus, porque não se achou outro maior. Maior abençoou o da promessa, semente, o Emanuel, o Pai de multidões, aquele qual nós confessamos publicamente todos os dias, o apóstolo Jesus Cristo, o único bispo de nossas almas, aquele que rasgou o véu. E todo aquele que tem acesso, né, a ele, acaba se tornando uma morada em seu coração, né, do qual nós somos humildes e mansos de coração, totalmente dependentes dele, né? A Bíblia diz que aquele que é humilde conserve o que mais pode ter, né, que é a sua dignidade. Aquele que é de condição humilde mantém a sua dignidade, né? Porque se fala em nome de Cristo, né, ele anda praticando a sua verdade. Nós sabemos que o único que é digno de toda honra e de toda glória é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Mas nós temos que o louvar e adorar nas boas atitudes, né? Se ele é digno e nós afirmamos que o seguimos e ele está em nós, nós temos que andar em dignidade, nós temos que exortar, nós temos que vestir o linho fino, né? O linho fino é a vestimenta dos santos, daqueles que santificam e purificam através do único justo. A veste da justiça. Nós temos que perseverar dia após dia, santificando mais ainda, nos purificando, o glorificando através das boas atitudes, né? Andando com o coração reto, um espírito reto, corpo, alma e espírito, tudo incorruptível, né? Porque assim como foi semeado um corpo corruptível, se semeia um corpo natural, né? E agora nós temos um corpo sem corrupção, corpo, alma e espírito, perseverantes na santificação,
na purificação, né? Não envolvemos mais com a podridão deste mundo, com a corrupção, com o suborno. Não se envolve mais nas prostituições, nas bebedices, nas grutonarias. E ainda que o mensageiro de Satanás venha e esbofete a nossa cara em algum ponto, né, nós temos o conselheiro, o advogado, que a nossa graça, a sua graça, né, de Cristo nos basta, o favor imerecido que Deus nos concede. A Cristo, o favor imerecido, o amor ágape. Mas nós persistimos não no eu, né? Nós persistimos naquilo que é edificante, naquilo que é aprimorado através de Cristo, né? A força do nosso braço não é nossa, é dele. As mãos que pegam as obras e vai aperfeiçoando, não é nossa, né? Ele nos purifica, nos santifica, como uma carne boa, né? Com uma alma que já não tem mais prazer naquilo que é mundano, né? A nossa carne santifica, não se envolve na podridão, na imundície. E em mais um dia que a gente continue perseverando, que a gente seja motivo de edificação para muitos, né, ao invés de escândalo, né, porque ainda neste texto diz que se é aquele que vem por meio desses escândalos, seria melhor que amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e lançar ao mar, né? Porque nós vamos prestar conta não somente da nossa alma, mas se anunciamos alguma inverdade e algum dos que ouviram se desencaminhar, o sangue derramado de suas vidas é cobrado, né, sobre a nossa vida. Agora, se anunciamos a verdade e eles não quiseram se consertar, aí já não temos mais nada com isso, né? E sim responder dos nossos atos. Mas mesmo assim, aqueles que não querem ouvir e nós falamos, cabe continuar orando, né, para que venha se arrepender, porque nós não agradamos nem na morte dos nossos adversários, nem dos ímpios, porque nem Deus alegra da morte do ímpio, né? Quem somos nós para alegrar? Pelo contrário, nós anunciamos a verdade justamente para que eles venham alcançar a remissão pelos pecados, para que venham se arrepender de seus maus caminhos. Como Jesus disse, nem eu vos condeno. A palavra que eu proclamei nos últimos tempos é que a condenará. Eu vim para que vós sejais salvos, né? A vontade do Pai é que nenhuma ovelha se perca. Pelo contrário, né? Pelo que as ovelhas alcancem a salvação e a vida eterna. Porque aqueles que já estão no curso deste mundo já estão condenados ao fogo eterno, né? Mas aqueles que alcançarem a verdade, que liberta, que cura, né, a estes há mais esperança. Em mais um dia que a gente persevere, né? Porque a Bíblia diz que é inevitável, ou seja, iriam acontecer os escândalos, né? Aquele que se julga forte, cuide para que não caia. Mas ai daqueles por meio que vem, porque
porque a Bíblia diz que seria melhor que não tivesse conhecido o santo mandamento do que ter conhecido e ter virado as costas, né, ao santo mandamento. Há mais esperança para um cão vivo do que para um leão morto. Em mais um dia que a gente continue vigilantes, orando sem cessar, porque os dias são maus, dias de esfriamento, de apostasia, mas aqueles que perseverarem até o fim, como ele nos diz, dar-te-ei a coroa da vida. E a Bíblia diz que a mulher virtuosa, a unidade da fé que persevera, ela será coroa para o seu marido, né, quando adentrar as regiões celestiais. Tamanha honra e glória nós vamos receber. Amém. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.